Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Almir. A gente está dando início hoje ao nosso primeiro podcast, fazendo as entrevistas com os atletas profissionais que estão no Profits on Demand. E a gente vai começar hoje, conforme eu prometi para vocês, com William Pop. Então, eu queria começar pedindo para o Pop se apresentar, dizer quem que ele é, os times que ele tá, os times que ele já jogou e por onde que ele já passou, beleza? Pop, prazer em estar falando contigo, tá? Gostaria muito que primeiramente, queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, né? Tá cedendo esse teu tempo aí, já são 10 horas da noite na Tailândia, né? Então, tá se recuperando do jogo que foi sábado, né? Então, obrigado e vamos lá, pode começar. Quem que é o Pop? Fala, rapaziada. Prazer, Almir, estar participando aí. E depois de um treino aí, né, contigo, né? De Meio leve, né? cansado já. Só para dar uma soltada, né? O aquecimento para Não, mas o podcast. treinaço. Não, começando, sou William Pop, né, atleta profissional. Atualmente eu tô jogando na Tailândia, né, meu segundo ano na Tailândia. Já atuei 2 anos na Coreia do Sul, 1 ano no Japão. Atuei pelo Figueirense, Joinville, Ceará. E é isso aí, cara. É isso aí. Legal, Pop. É bacana assim a gente ouvir essa depoimento assim de um cara que já teve experiência em bastante clubes e que já viveu realidade bem diferente, né? Bem distinta, Ásia, Brasil, enfim, isso traz uma riqueza bem grande para essa nossa conversa, porque vai poder mostrar as nuances, ou seja, as diferenças entre todas essas situações e a importância que o trabalho extra ele traz para a vida do atleta profissional, né? É, Voltando, já dando início, na verdade, a esse ponto mais específico da relação entre a assessoria e o atleta profissional, eu queria que tu falasse um pouco para a gente quando é que tu sentiu necessidade de ter esse apoio profissional, ou seja, de ter pessoas profissionais que estejam te apoiando nesse dia a dia de treinamento, nesse dia a dia de controle, a tua alimentação, a questão da recuperação, porque hoje a gente sabe que dentro o atleta profissional em si, ele precisa muito desse tipo de cuidado, né? Porque, assim, o atleta hoje tem uma vida profissional aí em torno de 10, 12, 14 anos, né? Então, é super importante que o atleta chegue lá com os teus 34, 35 anos com uma boa condição física, né? Então, quando é que tu percebeu que tu teria necessidade de ter esse tipo de apoio? Na verdade, eu já vinha algumas temporadas, né, querendo ter esse acompanhamento, sabe? Eu sempre, graças a Deus, nos meus últimos anos, eu tive uma performance boa durante a temporada e eu sempre comentava com a minha esposa que, pô, quando chegava no meio para o final da temporada, eu sempre falava, pô, se eu tivesse alguém me auxiliando, talvez seria uma temporada ainda melhor. E todo atleta sabe, né, que vem as dores, vem as lesões, então nesse momento a gente acaba percebendo que precisa desse acompanhamento. Legal. Então já era algo que eu já vinha há algum tempo amadurecendo e, e ano passado na Tailândia, por mais que eu tive uma temporada muito boa, eu tive algumas lesões. Então eu achei que foi o momento assim que também a gente já vai ganhando uma idade, né? Eu tô com 27 anos e eu acho que hoje, como você falou, é muito importante ter esse acompanhamento se você pensa em ter uma carreira a longo prazo. Isso tudo que você fizer agora, acredito que vai acrescentar lá na frente, né? Então, eu acho que nesse momento que eu percebi que eu precisava desse acompanhamento de nutricionista, um treino à parte, de físio, Uhum. eu acredito que isso vai me ajudar muito durante a temporada, né? Minha primeira temporada trabalhando com vocês, mas a gente já vem, claro, sentindo muita diferença. Então, mas acho que foi nesse momento que eu percebi, assim, que eu precisava, sabe? Legal, Pop. E na verdade, pessoal, o Pop tem uma situação bem especial, assim, específica, na verdade, né? Até foi uma novidade para a gente, acredito que para ele também, né? E até é o motivo especial da gente estar fazendo esse nosso bate-papo, que é em relação ao treinamento de início de temporada dele, né? Então, bateu, assim, foi uma coincidência, né? Acabamos entrando em contato com ele, né, para falar da assessoria, enfim, e foi bem no momento que ele estava chegando na Tailândia para começar
o processo de quarentena, né, em virtude da situação do Covid, né, então ele teria que ficar uma quarentena, 14 dias dentro de um quarto de hotel, sem poder sair, e enquanto o time dele já tinha iniciado o processo de pré-temporada, né? Então, se ele ficasse esses 14 dias sem fazer nenhuma atividade, teoricamente ele estaria 14 dias atrás, né, do pessoal que já estava treinando, né? Então, vamos tentar explorar um pouquinho mais isso, tá, Pop? Porque eu acho que isso são informações muito ricas que a gente pode trazer e compartilhar com as pessoas, porque é uma realidade que é difícil de imaginar, né? Claro que essa situação do Covid, ela mudou muito a dinâmica que a gente tem no futebol, né? Porque são muitos cuidados que antigamente a gente já não tinha, né? Então, isso são situações novas que vão aparecendo e que é importante a gente estar compartilhando e poder estar discutindo para poder mostrar como é que é feito, como que a gente tentou se adaptar, né? Eu acho que a gente fez um processo bem bacana, sabe, Pop? Então, vale a pena a gente tentar e conversar e mostrar um pouquinho o pessoal, né? Só para o pessoal entender, o que foi essa quarentena para ti? Como é que tu recebeu essa informação? Como é que tu assimilou? O que o clube te passou que tu teria que fazer? Como é que foi esse processo? Não, então a gente já sabia, né? Quando a gente foi de férias, a gente já sabia que quando voltasse teria que fazer a quarentena. Até no meio das férias eram 10 dias. Aí quando foi perto de voltar, aí era 14 para 15 dias. Então a gente já sabia que ia passar por esse processo, né? A gente não sabia como ia ser, como era a primeira vez, mas Uhum. sabia que também não seria fácil, né? Até porque eu tenho 2 filhos, né? Então tu tá dentro de um quarto de hotel com a família e ainda tendo que treinar, né? Sim. E eu já tinha botado na minha cabeça que eu teria que treinar, que nem você falou, para me chegar pelo menos junto com o grupo ali, né, Uhum. fisicamente. Legal. Mas, claro, é um processo difícil, né, porque, que nem eu falei, a gente tem um espaço muito curto para treinar, com poucos acessórios, e a gente tinha, acho que 2 halteres de 25 quilos e 2 de 10, né, e uma Isso, esteira. isso. E então é claro que foge, né, daquilo que a gente é acostumado a fazer, mas eu acredito que a gente fez um grande trabalho junto, por Uhum. mais que foi difícil, né? Tinha esteira também, começou a aparecer algumas dores por causa da esteira e daí tu vai ter que se adaptando. Então, foi um processo um pouco difícil, mas também acredito que eu cheguei muito bem, né? Muito bem preparado porque eu estava muito focado, né, em treinar ali, fazer o que eu pudesse fazer ali para chegar bem no grupo. Então eu graças a Deus eu consegui chegar bem, treinar bem com eles e, e foi um processo difícil, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho, É. sabe? Essa tua fala ela é bem importante, pô, porque assim, às vezes a gente fica pensando que para conseguir treinar a gente precisa de muita coisa, né? Muito equipamento, muito, enfim. Só que assim, não necessariamente o equipamento é o que vai fazer o treino, né? Mas sim necessariamente o que tu vai fazer para poder estar treinando, né? Então, por muitas vezes a gente treinou sem peso, né? Alguns exercícios a gente tinha peso, outros não tinha peso, enfim, dava para treinar sem peso, né? Então isso é uma coisa que é super importante. E mesmo para atleta profissional, isso pode acontecer, né? Então, não quer dizer que porque vocês são atletas profissionais, precisam ter sempre uma sobrecarga. Claro que vai chegar o momento que a sobrecarga ela vai ser necessária, né? Só que no processo inicial, não que isso era o definitivo. Então, com pouco, do meu modo de ver, a gente conseguiu fazer muito, né? Então, eu queria ressaltar, eu queria que tu apresentasse para a gente, Pop, a tua sensação, assim, qual foram as maiores diferenças que tu sentiu quando tu voltou a treinar com o grupo e quais as maiores dificuldades que tu encontrou para poder treinar, vamos supor, normalmente, como todo mundo estava fazendo? Cara, eu acredito que para mim a maior dificuldade foi em termos de corrida, né? Porque a gente fez os treinos no quarto, todos na esteira, né? Então todo dia eu fazia um treino de esteira e para mim foi difícil já, né, fazer os trabalhos de esteira ali pelo sexto dia, começou a dar algumas dores. E quando eu vou aí, depois a gente foi fazendo alguns trabalhinhos com o Rodrigo e tal, foi melhorando, conseguimos treinar. E quando voltou, foi correr na grama, né? Então acho que essa foi a maior dificuldade Uhum. de tu treinar na esteira e quando tu voltar, tu ir correr na grama. Então tem essa diferença de. Então acabou tendo algumas dores nas primeiras semanas e tal.
Mas eu acho que nada muito, de muita diferença, assim, sabe? Uhum. Acredito que só os trabalhos de academia também, né? Que não tem nada de aparelho, né? A gente apenas tinha alguns halteres. E então acho que essa é a maior diferença. Ah, legal. Então, basicamente, para deixar bem claro, né, a gente conseguiu cumprir esse papel, né? Claro que, como eu falo, existiam limitações, a gente estava ciente disso, né, Pop? Uma das limitações, principalmente, era a velocidade da esteira, né? A gente já tinha conversado muito sobre isso, né? Porque a gente sabe que atleta de futebol aí passa facilmente aí de 23, 25 quilômetros por hora, e ainda mais dentro da tua posição, né? Que é atacante de lado, né? Então, isso foi uma limitação, porque a esteira só chegava a 16 quilômetros por hora, né? Então, os treinos onde tivesse que ter um pouquinho mais de velocidade, infelizmente a gente não conseguiu fazer dentro da esteira, né? Mas que depois, quando foi para o campo, o clube fez essa adaptação muito bem feita, né? E hoje já está bem adaptado a essa situação e a gente continua evoluindo para o restante dessa temporada, né? Pop, uma coisa que assim, que teve 2 ou 3 perguntas que foram nesse mesmo sentido, que era a curiosidade, né? Dentro do quarto de vocês, tinha alimentação, tinha fogão, geladeira, enfim, a comida era feita por vocês? Como é que aconteceu esse processo da alimentação, né? Porque a gente sempre fala muito sobre, alimentação é importante, mas, porra, nesse período de pré-temporada, como é que foi essa situação com a alimentação? Cara, até foi bem fácil, assim, porque no início foi um pouco difícil, porque eles mandavam a lista, né? E tu tinha poucas opções para escolher. Alguns dias vinha só comida tailandesa ali no cardápio e tu tinha que escolher uma, né? Só Uhum. que aí depois a gente soube que podia pedir comida no hotel também. Ah, legal. Então, a partir daí, a gente começou a pedir bastante. Começou a pedir dos restaurantes, né? Porque a gente gostava de comer. E como eu Uhum. estava precisando também de uma dieta e tal, e Uhum. aí eu ia adaptando. Às vezes no cardápio vinha alguma comida que encaixava no meu cardápio da Cintia ali, né? Sim. Nutricionista. Aí Uhum. eu não pegava de fora, mas isso foi bem tranquilo. Que legal, Pop. Essa é uma situação que é bem importante a gente conversar, principalmente porque a alimentação a gente sabe que tem um papel super importante, e na pré-temporada mais ainda, né? Porque durante os períodos de treino que a gente estava no hotel, a gente, né? Eu digo, a gente acaba. A gente estava te acompanhando nesse período. Teve vários dias da semana que a gente treinou 2 períodos, né? Treinava de manhã na esteira, que foram todos os dias que tu estava em quarentena, né? Os 14 dias que estavas em quarentena, teve 14 dias de treino de corrida, né? E também tinha os treinos de complemento, né? Que seriam no contraturno. Então a gente treinava de manhã e depois treinava à noite, né? Então era uma carga, uma exigência alta, né? Então, a alimentação, ela tem um papel super importante nisso, né? Então, da maneira como tu fala, eu também fiquei satisfeito com essa relação que a gente conseguiu ajustar da alimentação, porque é super importante que tu consiga dar o suporte energético para esse momento que tu está passando, né? Então, prova disso é que a gente conseguiu evoluir também nesse período de pré-temporada, né? Então, parabéns para vocês, né, por ter conseguido se superar em relação a isso, né, porque com certeza não é fácil, né, ainda mais ter uma alimentação. Eu não sei como é que está a adaptação de vocês à comida da Tailândia, né, se vocês já estão bem adaptados, mas é uma comida diferente do que a gente brasileiro que está acostumado a comer, né, então conseguir fazer isso é super bacana. Aí, Pop, outra coisa que a gente queria entrar nesse assunto era em relação à dor. Tu falou que a partir lá do quinto, sexto dia começou a sentir uma dor, né? Explica um pouquinho mais para a gente o que foi essa dor, se tu precisou da físio, né? Utilizar o serviço da fisioterapia e como é que foi esse processo de recuperação com recuperação das dores que estavam surgindo. Não, então, eu comecei a ter algumas dores mais em parte de tornozelo, tendão, né? Que eu acredito que foi por causa da esteira, né? Todo dia a gente estava fazendo os treinos de esteira. E como eu vinha das férias, né? Eu não estava treinando muito nas férias. Então teve essa readaptação, acredito, e ainda mais tendo que correr na esteira. E começou a aparecer algumas dores no tornozelo, no tendão. Aí a gente conversou, né, com o Rodrigo. O Rodrigo passou alguns exercícios para mim fazer sempre antes dos treinos.
se eu conseguisse fazer os treinos, né, também, né, se eu tivesse com uma dor também me limitando muito, era para não fazer, mas depois que ele começou a passar os trabalhos ali que eu tinha que fazer antes da esteira, acabou me ajudando, a gente começou a ir conseguiu ir se adaptando a isso, aí as dores foram sumindo também, que eu acho que o meu corpo foi adaptando a esteira também, Uhum. então foi esse o processo, né, foi muito importante, na verdade, o trabalho da fisioterapia também. É legal. Assim, e só para a gente entender, Pop, o que que tu tinha de aparelho de fisioterapia no quarto de hotel? Eu tinha o Hypervolt Uhum. e a gente adaptou também o rolinho, né? Foi. Eu tenho o Globus também, mas eu não lembro se eu não consegui Não, levar o Globus, né? O o, Globus estava na minha casa, na verdade, o né? Então, Globus não estava, era o exatamente. Hypervolt, né? Que a gente já conseguia ali fazer, que ajudava muito, né? Muito mesmo. Porque nos primeiros dias veio as dor muscular também, né? Não estava tão Uhum. adaptado aos treinos. E a gente adaptou alguma coisa de rolinho lá, né? A gente fazia Foi. os rolinhos A para gente, liberação, né? isso, a gente usou os halter para poder fazer É, liberação, isso, né? isso, isso. A ponta dos halteres, né? Legal, assim, é muito bacana. Pop, então, para gente já se encaminhar para o final, para também não te prender muito e deixar tu ir dormir daqui a pouco, né? Tranquilo. É, é, Se tu tem, assim, vamos pensar em todas essas situações, questão de treino, questão de alimentação, questão de fisioterapia, se tu pudesse eleger, assim, questão do hotel, do quarto, enfim, qual foi a maior dificuldade que tu teve nesse processo? Cara, assim, ó, antes aqui tava tendo a quarentena, mas tu tinha um tempo no dia que você podia sair do quarto e dar uma volta lá no espaço que tinha e tal. E nesse tempo que a gente chegou, foi proibido até essa saída do quarto aí, né? A única coisa que a Uhum, gente saía do quarto era para fazer o teste do Covid. A gente fez 3 vezes em 15 dias, né? uhum, E era questão de 10 minutos. E então, para mim, foi a tua mente, né, cara? Porque tu fica preso ali dentro do quarto e tu não pode sair para nada. Nem no claro. corredor tu não pode ir. Uhum, Então é como se, cara, tu passa muita coisa na tua cabeça, né? Tu acaba refletindo várias coisas, mas eu acho que a maior dificuldade é tu saber que tu tá no quarto ali, tu vai ter que ficar 15 dias e não tem jeito, né? Tu vai ter que ficar ali, não pode sair para nada. Então essa foi a maior dificuldade. não, legal. Esse teu relato aí, de fato, é uma coisa legal, assim, porque hoje muita gente passou por essa situação, talvez de uma realidade diferente, que era o quê? As pessoas pegavam Covid e tinham que ficar isoladas. Só que é diferente o isolamento quando tu vai ficar dentro do teu quarto, da tua casa, Isso. com as pessoas que tu conhece, tudo ao teu redor, né? A tua situação, ela já é um pouco diferente, né? Pouco não, muito, na verdade, né? Que é o quê? Tu tá em outro país, não tem familiares do lado de fora do apartamento, né? Teus familiares estão tudo dentro do quarto contigo, e tu não pode sair, né? E eu imagino a dificuldade que tenha sido, inclusive, porque tu tem duas crianças pequenas, né? Então, entender todo esse processo, né? Então, até no final a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação da família, que no meu modo de ver, ela é fundamental, né? Na verdade, a vida do atleta, né? Ela se baseia no apoio familiar, né? Porque isso faz toda a diferença no quanto que o atleta vai conseguir, mas isso é um papo que a gente vai mais para o final, né? Isso que tu falou em relação a ter que ficar isolado deve ser uma situação que mentalmente tu tem que estar muito forte, né? Então, e precisa também que tenha pessoas que te dê o apoio que tu precisa. Então, porra, é muito bacana esse teu relato. Aí, uma coisa que mudando para o outro oposto que eu gostaria de falar contigo, é justamente em relação ao que tu sentiu, por exemplo, porra, isso me ajudou muito a passar por esse momento. Qual foi o maior facilitador desse processo? E aí, pô, aí são várias questões, né, que podem estar envolvidas. A família está junto, de repente conseguir treinar, não sei, eu não consigo sentir isso por ti, mas gostaria que tu compartilhasse com a gente o que foi que te ajudou ou que diminuiu esse fardo em relação a esse período que tu teve que passar em quarentena, tu e toda a tua família, né? Ah, com certeza. O primeiro ponto é a família estar junto, né? Porque eu tive também alguns relatos de amigos que, vamos supor, passaram esse momento sozinho. Tu imagina, tu tá, que nem eu te falei, tu tá num quarto sozinho, não pode sair para nada, e tu tá sozinho, não tem ninguém para conversar, não tem. Então acredito que a família foi fundamental.
porque a gente também tinha que ocupar o tempo das crianças, então a gente estava meio que numa rotina, né? Vou treinar agora, minha esposa ficava com as crianças, aí eu treinava, depois a gente dava um jeito de inventar algumas coisas para brincar ali. Então eu acredito que a família e o treino também, né? Porque como eu estava voltando, eu fiquei um período longo, né, de férias no Brasil por causa do Covid, aí estava tendo alguns problemas para voltar, acabei ficando 2 meses e meio. Então eu tava querendo muito treinar, sabe? Tava tipo naquela vontade de voltar a treinar, de voltar meu peso, de voltar meu corpo. Então eu acredito que isso também ajudou muito a minha mente. Todo dia tá focado em querer terminar o treino, alimentação, e daí vem a família, né? Ter que brincar com as crianças, tal, tem esse tempo. Então acredito que esses 2 pontos foram fundamentais. Legal. Até, Pop, para a gente já entrar no último assunto aqui que a gente tem da nossa conversa, é justamente isso que, como eu te falei, né? Eu vejo como sendo um dos papéis fundamentais dentro da vida de um atleta, a família, né? Então, para quem não sabe, o Pop tem 2 filhos, né? O Luca e a Duda, né? O Luca tem 1 ano, a Duda acabou de fazer 3 anos. 3 anos. Também é casado, né? A Michelle também está junto com ele. E eu queria que tu falasse para a gente um pouco do que foi essa adaptação da tua família. Como é que a família se adaptou nisso, né? Foi tranquilo? Os filhos aceitaram bem? Como é que foi essa situação deles ficar trancado dentro do quarto e também essa situação de tu estar treinando? Enfim, acredito que foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa que é super importante a gente compreender, até para poder ajudar, orientar outras pessoas que futuramente possam vir a passar por esse processo, né? Não tem como falar que é um processo fácil, né? Porque tu imagina 2 crianças dentro de um quarto, né? Um quarto pequeno para poder estar brincando e tal. Então, é um processo difícil, mas a gente achou que seria muito pior, assim, né? A gente ficava pensando, né? Pô, quando a gente voltar, pô, ficar com as crianças no quarto e tal. Mas eu acredito que a gente sempre conversava também, foi um tempo legal também, que a gente ficou mais próximo ainda dele, sabe? De ter que Legal. brincar, porque às vezes tu tá em casa, daí tu fica no celular, daí tu vai fazer outra coisa. Então eu acredito que foi bem difícil, né? Foi bem difícil ter que ocupar o tempo deles e tal. Para minha esposa ter que ficar com as crianças na hora de treinar também, com 2 crianças, né? Mas também não é nada que foge também da nossa realidade do dia a dia, né? A gente tem os nossos filhos todos os dias, a gente tem que dar atenção, tem que brincar, tem que arrumar algumas coisas para fazer. Então acho que mas foi difícil, mas foi um tempo também, foi um tempo bom, assim. Legal, Pop. Assim, e daí, para finalizar, só queria te perguntar uma coisa assim, muitas vezes a gente acaba não dando, deixa eu cuidar com a palavra para não ser leviano no que eu vou falar, não valorizando tanto essas relações, né? A gente consegue valorizar muito mais quando a gente acaba se distanciando, né? A gente vê a importância que isso tem para a gente. Tu, que é um atleta que já jogou fora outras vezes, está agora na segunda temporada na Tailândia, né? E graças a Deus tu é abençoado de conseguir levar a tua família junto para onde tu está indo, né? Eu queria que tu falasse um pouco para os atletas que estão nesse processo e que muitas vezes não têm a família do lado, né? E explicar qual que é a importância que a família tem nesse acompanhamento, qual é a importância que a família tem nesses desafios, né, na vida fora do Brasil. Cara, eu sou um cara que, pô, eu tô já com a Michelle já há 10 anos, né? Eu tava na base do Grêmio ainda e ela largou tudo para ir morar comigo. Então, assim, eu sempre fui um cara muito família, assim, a gente começou muito cedo a construir a nossa família. E é o que eu falo para ela, sabe? Tipo, eu não conseguiria, né, hoje ter que vir sozinho para depois eles virem, né? Então, para mim, acho que para mim é fundamental a família estar junto, né? Eu sei que nem todos os atletas podem às vezes levar a família, às vezes alguns não são casados, daí não tem como levar os pais, porque os pais também trabalham ou fazem outra coisa. Sim. Mas eu, graças a Deus, eu consegui ter essa experiência na temporada passada. Eu trouxe meus pais, daí veio minha esposa, meus filhos, e foi para mim foi a melhor temporada da minha vida, né? Não só dentro de campo, porque o futebol é importante, é fundamental, é meu ganha-pão,
Mas, assim, tu tá com a tua família, tu ter a oportunidade de levar a tua família para conhecer outro lugar e para estar junto contigo no momento difícil, porque o momento difícil sempre vai vir, né? Tu não vai estar sempre no momento bom. Então, Uhum. no momento difícil, eles foram fundamental para mim aqui. Então, é o que eu tenho é o que eu tenho, né? O que eu sinto, né? A minha É, família, se eu não tô com a minha família, e, na, eu não consigo, e na acho que ser verdade, o 100%. Na verdade, Pop, até vou fazer uma intervenção nessa tua fala, eu acho que vai até te ajudar a corroborar o que tu estás falando, que é o quê? É, o rendimento dentro do campo reflete o que tu vive na tua família, né? Então, quanto melhor o ambiente familiar, menos situações que vão te tirar o teu foco quando tu estiver dentro do campo, né? Porque assim, vamos ser sinceros, o atleta, por mais que todo mundo exagere na cobrança sobre vocês, vocês são seres humanos, né? Assim, pô, é pago só para jogar futebol? Não, não é pago só para jogar futebol. O futebol é o trabalho dele. Só que ele tem uma família, ele tem problema na família, ele tem filhos, os filhos ficam doentes, tem preocupação, tem problema com o pai, tem problema com a mãe. E, na verdade, o que acontece dentro do campo, muitas vezes é reflexo do que vem dentro de casa. Então, se a tua temporada foi boa, muito em função da tua família. Se a tua temporada foi ruim, muitas vezes tem a ver com a tua família. Então, essa situação é uma coisa super bacana e é por isso que eu estou dando um foco especial nisso, porque foi uma situação que chamou muita atenção, né? Que foi essa parceria que vocês têm, né? Como casal. Porra, sempre via, a Dudinha sempre aparecia nos treinos, né? Aparece até hoje, então, porra, mas é super tranquilo, sabe? A relação não atrapalha, e quando precisa, a Michelle está sempre na parceria contigo para te ajudar te segurando para fazer os exercícios, ou tá ali cuidando do teu filho para que tu possa fazer. Então, porra, isso é super legal e vale a pena ser destacado, né? A Michelle tá por... E assim, né, Almir, que a gente falou, né, reflete o que tu vive aqui dentro de casa, reflete dentro de campo. E também, muitas vezes, o que acontece no clube, porque vai vir alguns momentos difíceis, né, dentro do clube, ou com o treinador, ou às vezes num treino que tu vai mal, e tu chegar em casa, tu ter com quem tu compartilhar isso, ou que nem eu, né, que nem eu falei, depois que eu tive filho, qualquer coisa que acontece no meu trabalho, eu perco o jogo, ou não estou num dia legal de treino, mas eu chego em casa, eu tenho a minha família, tipo, muda, né? E aquilo ali já é uma alegria chegar e tal. E isso com certeza ajuda muito mais, né? O que acontece no teu trabalho às vezes, porque é muito fácil tu estar num bom momento, chegar em casa, tá legal. Mas quando as coisas não acontecem, tu chegar em casa e tu ter com quem, né, desabafar, conversar e Perfeito. tudo mais. Essa tua colocação é perfeita, Pop. É como eu também vejo, porque assim, ter pessoas com quem a gente confia para poder compartilhar momentos bons e momentos ruins, isso facilita muito, alivia muito o peso que é a vida profissional, né? Que é a vida, principalmente do atleta, né? Que é cobrança, exigência, é sempre tá trabalhando no limite, né, cara? Então, às vezes até tendo que passar disso, né, cara? Então, super importante que tu tenha essa rede de apoio, né? Então, porra, esse teu relato ele é super rico em relação a isso, porque traz muita informação bacana para quem está ouvindo a gente. Pop, a Michelle tá aí por perto? Cara, minha filha acabou de chorar, ela foi levar uma madeira para ela. Eu já ia perguntar agora sobre o olhar dela. Como é que ela via o Pop em relação a isso? Porque é uma situação que deve ser uma carga pesada, né, para ti, né, Pop? Porque assim, querendo ou não, deve ter gerado uma grande quantidade de dúvidas, né? Que é o quê? Pô, assim, pô, será que esse treino aqui no quarto, como é que eu vou sair daqui? Como é que vai ser depois quando eu for voltar a treinar com o grupo, como é que vai ser toda essa situação? Porque é uma questão que chega a dar uma certa aflição, né, Pop? Porque, como eu te falei, é uma situação nova, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com ela, porque eu imagino que, por mais que a gente estivesse treinando, Pop, a tua cabeça deveria estar cheia de dúvida. E isso faz parte do processo, né? Então, como é que isso influenciou
na relação, né? Como é que o Pop como atleta ficou em relação a isso, né? Porque quando a gente fala dessa relação, a relação familiar, a gente se preocupa muito mais com a relação Pop-pai, não Pop-pai ou Pop-marido, não Pop como atleta, né? Isso é uma relação. Então, ele está naquele momento que tu está treinando, ele vivendo esses momentos que tu está treinando, talvez viram um Pop diferente do que eles estão acostumados, que é o Pop atleta. Então, saber como é que tu enxerga, como é que tu se comporta em relação a isso, porra, isso é muito rico, é muito importante, né? Então, que pena que ela não está aí, ia ser uma conversa legal, podia ser. Eu sei que ela não estava muito afim de aparecer, mas faz parte. Pop, mas de qualquer maneira, fica essa reflexão final assim para a gente poder pensar, porque a gente como ser humano é muito complexo, né? Então, tentar entender todos esses mecanismos que a gente passa, todas essas situações, ela é super importante, né? Mas, Pop, de coração, tu sabe que eu sou muito grato pela nossa parceria aí desde que a gente começou a treinar. Fico muito feliz de estar conseguindo desenvolver esse trabalho da assessoria contigo, né? Tanto envolvendo a nutrição com a Cíntia e a fisioterapia com o Rodrigo, né? Vejo isso como um trabalho completo, né? Poder ofertar essa situação da comissão técnica para os atletas profissionais, para a gente está sendo muito bacana. Espero que a gente esteja conseguindo atingir o que tu está esperando, né? O que tu está querendo, almejando para essa tua temporada, e que a gente possa ter essa parceria por muito tempo ainda, Pop. A tua felicidade vai ser a nossa felicidade em relação aos teus objetivos pessoais, aos teus objetivos profissionais, né? Então, a gente vai estar lutando sempre junto contigo, porque for necessário. De coração agradeço, já são 10h30 da noite, né? Ficar essa meia hora, 25 minutos, meia hora falando comigo, é uma prova de uma consideração que tem pela gente, né? Então, muito obrigado. Não vai mudar nada o nosso treino vai continuar daquele tipo, tá, Pop? Não acha que... Não, eu ia falar o que é 25 minutos falando aqui para 2 horas de treino contigo, amigo. Tá de brincadeira. Mas... Não, amigo, aproveitando, né? Eu que agradeço, né? E desde o primeiro momento que vocês tiveram contato comigo ali, que eu vi que vocês iam fazer esse trabalho, eu não pensei duas vezes, porque a gente não falou aqui, né? Mas eu trabalhei com vocês no Figueirense, né? Com os três, com o Rodrigo, com a Cintia, com você. E também foi um ano muito bom para mim. Eu sei que vocês já me conheciam, conhecem o meu estilo de jogo, sabem o que eu preciso. Então, isso também foi fundamental para a gente fechar essa parceria. Tô muito feliz, né? A gente começou com o pé direito já na liga, fazendo um gol, mas eu acredito que a gente tem muito mais ainda para alcançar. A gente vai trabalhar para isso. E deixar um recado também, né? Não pense que é fácil, né? Vai pegar assessoria, talvez, né? Mas, tu vai chegar cansado do treino muitas vezes, tu vai ter que treinar. E o treino não é, vai treinar ali como não. O treino é um treino sério, um treino forte. Então, às vezes parece fácil, né? A foto ali é legal, né? Todo dia o Amir posta ali a foto, mas todo dia o treino é suado, é difícil, é depois de um treino, ou é depois de um jogo, e assim vai, né? Não penso que é fácil, mas no final, com certeza, a gente vai colher o que a gente tem implantado, né? Que a gente fala, né? Exatamente. A gente planta e a gente tem que plantar o que a gente quer colher, né? Então, a gente está plantando muito trabalho, muita dedicação, e com certeza a gente vai colher o sucesso daqui para frente, né, Pop? Então, a gente está muito feliz com isso, né? Então, eu espero que a gente consiga atingir Tem vários objetivos aí para a gente cumprir, né, Pop? Que a gente... Vários. Sou exigente, né? que a gente consiga te transformar no Hulk, fazer todos os gols que tu quer. Não, brincadeira. Mas fico feliz, tá, Pop, pela nossa conversa. Muito obrigado de coração mesmo. Em nome da Profit, em meu nome, né? Obrigado pela confiança, que isso é super importante, né? E que seja uma parceria de muito longo prazo, tá bom? Pop, obrigado, tá? Se quiser deixar um recado final aí, fica à vontade. Se não, velhinho, é uma satisfação sempre estar falando contigo. Valeu, amigo. Já falei tudo que eu tinha para falar aí, já
Já dei muita moral para ti, pô, tu arrebenta comigo todo dia, tu quer que eu fique falando aqui? Mas é isso que é a base da confiança. Você é fera, vocês são fera, velho. Vocês são fera, tem me ajudado muito e é seguir nisso aí. E obrigado, velho. Obrigado, só isso. Beleza. Valeu, gente. Obrigado por quem ouviu até agora, tá? Fico muito feliz aí com vocês acompanhando. Daqui para frente a gente vai ter bastante novidade em relação a isso. Semana que vem eu vou lançar para vocês o nosso novo projeto que a gente tem aqui na Profit, né? Que é o 10 Minutos on Demand, onde vocês que estão interagindo com a gente vão poder participar e fazer pergunta para os nossos entrevistados, tá? Então, pessoal, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Um abraço!